Colegas, bom dia. Eu sou a Maria da Glória, sou do Instituto Federal de Santa Catarina. Hoje estamos aqui com a professora Giovana Gentili. Ela é da Universidade Federal do Paraná, professora adjunta. Vou deixar que ela se apresente. Mas antes gostaria de agradecer muito às instituições parceiras que estão apoiando esse evento, a FURG, o IFRS, o IFSUL, a UFPR, a URGS, a UFSC, a UFSM, a UNILA, a Unipampa e a UFPEL. Temos colegas aqui de diferentes instituições, sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma ótima manhã. E deixo a palavra, então, com a professora Giovana. Olá, Maria da Glória, obrigada. Primeiramente, dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês nessa manhã. Eu sou, como a Maria da Glória disse, professora na UFPR. Eu sou do setor litoral, eu trabalho no campus do setor litoral, né, ali da UFPR. Eu sou do curso de Linguagem e Comunicação. E trabalho na Coordenadoria de Integração de Políticas de Educação à Distância em Curitiba, né? Então, fazia parte da equipe multidisciplinar dessa coordenadoria e agora, a partir de abril, passei a coordenação desta coordenadoria. Então, venho aqui compartilhar com vocês algumas reflexões que temos feito ali na nossa equipe, ali na nossa coordenadoria, não de agora, mas já de algum tempo, pensando algumas questões relacionadas ao ambiente virtual de aprendizagem, pensando nas relações e nas interações, principalmente porque uma das frases, concepções que mais circulam quando nós falamos em educação à distância, envolve às vezes a frieza, envolve a distância, né, real das relações nesse ensino mediado pelas tecnologias. Então, pensando nessa questão, é que surge essa reflexão que eu compartilho hoje com vocês. Foi motivo e tem sido motivo de cursos ali na UFPR para capacitação docente. Então, tem sido algo que ali na nossa instituição estamos fazendo esse movimento de pensar a linguagem, pensar os vínculos e as relações no ambiente virtual de aprendizagem. Então, para iniciar, fiz aqui, né, uma fala minha, mas eu gostaria muito de conhecê-los. E para conhecê-los, nós vamos iniciar com uma dinâmica bem simples, um mural, vou propor aqui para vocês, nós elaborarmos, tá, aqui no chat. Gostaria que todos vocês entrassem nesse link, por gentileza, e nós construíssemos, né, ali um mural de apresentação. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, para quem não conhece, fique calmo, fique tranquilo, vou apresentar a dinâmica para vocês, e aí dou um tempinho para que nós realizemos essa atividade. Então, só um instante para eu compartilhar a minha tela, apresentar para vocês, então, esse mural que vamos nos apresentar, né? Eu aqui não enxergo vocês, eu só vejo fotinhos, então, vamos aqui tentar alguma aproximação, né, nesta manhã. Não estou aqui para falar só, quero interagir com vocês. Vocês já conseguem ver a minha tela, certo? Sim, né? Então tá, esse aqui é o endereço, todos vocês têm acesso, já configurei para que vocês possam editar. Então, é acessar o link, abre uma aba nova aí no teu navegador e você pode acessar o nosso mural. Para quem nunca usou, é só vir aqui no maisinho, no canto inferior à sua direita, você clica nele, vai abrir aqui onde você pode colocar como título o seu nome, ele fica em negrito, você pode incluir uma foto, um GIF, algo que te represente, e aqui embaixo você vai inserir a tua apresentação. Eu fiz um rascunho da minha apresentação aqui, só para já deixar no jeito. Uau, não pus aqui, pus.
Não, não pus. Eu vou procurar minha apresentação aqui, vou colar aqui e publicar. Publicou, eu posso editar. Opa, fiz algo errado. Então, eu edito a minha publicação. Eu também posso escolher a cor da minha postagem, veja só. E na sequência, a gente faz uma dinâmica de curtir e comentar as apresentações subsequentes. Então, agora vocês podem ir se direcionando para este endereço, o link está no chat, já estou vendo que o pessoal está se conectando, e vamos fazer a nossa apresentação. E não é a apresentação do Lattes, tá? Porque a gente é tão acadêmico que a gente coloca só o que somos profissionalmente. Coloque aí algo que você goste, enfim, um gosto, um hobby, enfim, compartilhe algo que seja mais pessoal e não só profissional. Claro, pode ter o profissional também, mas vamos tentar aí sair um pouco desse nosso só acadêmico, ok? Então vamos lá, eu por enquanto vou procurar a minha apresentação aqui. Então vou escrever novamente. Vocês podem acessar e já ir montando o mural de você. Joia, olha que bonito que está ficando o nosso mural. Que gostoso poder conhecê-los. Então vamos lá, a Ariane está por aqui. Ah, minha xará, de letras espanhol, que delícia. Na Unila, que bom. Fiz um trabalho com a Unila ano passado, muito gostoso. Ah, também gosto, Ariane, de literatura, cinema, música, também. Nessa pandemia, eu acho que foi o que mais eu ressenti. Se vocês quiserem, podem abrir o áudio também e comentar algo, fiquem à vontade, tá? Deixa eu ver quem mais aqui. Jefferson, sou professora IBTT, do IFE Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, muito frio por aí, Jefferson. Se aqui tá frio, eu imagino por aí. Pai de um menino. Que gostoso. Hoje tá bom aqui. Hoje tá bom, hoje dá para ficar tranquilo. Gosta de jogar e assistir tênis, futebol e e-games. Ótimo, de videogame. Bom, eu sou da época do videogame, aqui a gente começa a se denunciar um pouco, né, gente? Mas eu morro de saudades do Atari, preciso dizer a vocês, eu era apaixonada em Atari, aquele videogame que só, né, o controle mais... Mas eu amava, gente, amava. Às vezes baixo aqui um joguinho só para matar saudades, jogar Mega Mania.
Ai, vamos lá, o Igor, prazer, Igor. Engenheiro de formação, mas atuo com formação de formadores para o uso de tecnologias educacionais. Que sensacional! Adoro esportes no mar. Ok, moro em Floripa, que delícia. Então você consegue aí realmente fazer essa junção, né, entre o trabalho e um hobby. Esqueci de ir curtindo. Bora lá, podemos ir nos curtindo aqui, conhecendo os colegas. Emanuela, sou mãe de um menino muito sapeca. Ô, delícia! Saúde! Ai, sou professora que ama a profissão, ministro aulas de fisiologia vegetal e atualmente estou coordenadora do curso de Ciências Biológicas. Que delícia, prazer, muito prazer. Murilo, que gostoso ver a fotinho de vocês, viu, gente? Vai dando uma sensação, assim, de algo mais próximo, tô adorando. 29 anos, é de Maringá, também aqui do Paraná, né? Licenciado em História pela UEM, trabalha na parte administrativa do EAD, do NEAD, né? Da UEM, que bacana! E sou aluno pós-graduação em EAD e Novas Tecnologias Educacionais. Muito bom, Murilo, prazer. A Maria da Glória, que está aqui me auxiliando gentilmente. Ai, que delícia! Moro em Floripa, doutora em educação, na área de formação de professores. Tenho 3 filhas e um filho, que delícia! Uma pequena de 11 anos e a mais velha já é até casada. Ai, que lindo! E vacinada! Pronto! A gente sempre celebra, a vacina a gente sempre celebra, que bom! Minha casa tem um jardim agradável, que eu adoro. Eu também gosto muito de plantas. Não sou muito boa para cuidar, sabe? Preciso confessar que não tenho mão boa para cuidar de plantinha, mas adoro conversar, inclusive, com elas. Curto bastante a EAD, sou coordenadora UAB na minha instituição. Então, somos parceiras, né, Maria da Glória? Que bom! Esqueci de curtir, Maria da Glória aqui. O André, vamos lá. Alguém que acredita no poder da colaboração. Pronto, achei fantástico. E do compartilhamento como forma de construirmos um mundo melhor. Sensacional. E tento fazer isso nas mais diversas ações pessoais e profissionais. No profissional, atuo como servidor do Instituto Federal de Farroupilha, no campus São Vicente do Sul, e coordeno projetos de formação de professores em ferramentas digitais na região. Gente, nós vamos sair já aqui com um grupo pensando sobre essa relação, né, que agora tem sido também urgente e necessária, né. Vamos aqui, ó, a Karine ficou aqui no cantinho, quase passando pela Karine. Bom dia a todos, meu nome é Karine, sou formada em Biologia, especialista em EAD e Tecnologias Educacionais, e atualmente trabalho como técnica em assuntos educacionais na Divisão de Educação à Distância da Unipampa. Que delícia, Campus Alegrete. Sou mãe de 2 bebês gêmeos, que delícia! Parabéns, veio tudo de uma vez só, um pacotinho completinho, que delícia! Gente, é o sonho de muitas, né, ter gêmeos, que delícia! Franciele, olá, colega, sou licenciada em Física, uau, mestre e doutoranda em Educação em Ciências, perfeito, pela FURG, né? Também sou professora tutora no curso de licenciatura em Ciências, gosto muito de animais, também amo gatos, sou super suspeita, músicas, livros, viagens, de fazer atividades físicas. É uma grande satisfação estar aqui hoje, muito bem. Vamos lá, Igor. O Igor é doutorando no curso de informática pela UFRGS. Não sei como vocês pronunciam, se essa sigla aqui é assim soletrada ou se vocês têm algum jeito, opa, cliquei aqui, de pronunciá-la. Pesquiso sobre trajetórias de aprendizagens em Avas, perfeito. Sou pai de 2 meninos, 2 e 15 anos, e como hobby gosto muito de animais e restauração de equipamentos eletrônicos antigos. Fantástico! Troquei aqui da ordem, né? Eu não sei o que eu cliquei aqui, que eu agora estou mexendo na ordem das coisas, mas vamos lá. Quem faltou? Cecília, sou professora de estatística do IFE Rio Grande do Sul, Campus Feliz. Ai, que delícia trabalhar num campus chamado Feliz. É inspirador, né? Todo dia você lembra e já
tenta manter aí esse estado de ânimo, né? Juliane, meu nome é Juliana, sou estudante do curso de Letras EAD da Unipampa, que gostoso, estou no 5º semestre do curso e tenho muito interesse nas questões que envolvem o ensino e aprendizagem em ambientes virtuais de aprendizagem. Também sou formada em Direito pela PUC Rio Grande do Sul e advogo em algumas causas específicas. Prazer, muito bem, gente, que gostoso! Maria Cristina atua na Unipampa, na divisão de educação à distância. Gente, que gostoso. Silvane, bom dia, sou formada em pedagogia, especialista em gestão educacional e mestranda em educação. Trabalho na Secretaria de Educação à Distância, resido na cidade de Lajeado, com meu marido e minha filha de 15 anos. Gosto muito de ler, estudar, compartilhar saberes, curtir minha família. Ai, gente, que bom vê-los e conhecê-los. Vamos agora aqui, Eva Priscila. Me chamo Eva Priscila, tenho 35 anos, sou mãe de uma menina linda que está com 10 anos, uma moçona já, né? Gosto muito de estar com a família e nossos pets lindos, dois cachorrinhos lindos. Recentemente fui impostada técnica em assuntos educacionais na UFRGS, lotada na Secretaria de Educação à distância. Sou licenciada em Letras Espanhol, mais uma xará aqui também pela mesma instituição e graduada em bacharelado em arquivologia. Olha que interessante, gente. Sou especialista em ensino de gramática da língua portuguesa e estou cursando especialização em educação à distância. Uau, quantas frentes! E como vai se vinculando, né? A questão da linguagem, realmente, as tecnologias, não tem como, né? Ana Cristina, sou licenciada em Letras Espanhol, mais uma, para daqui a pouco a gente ministra a oficina em espanhol, gente. Professora formada em Letras, no curso de Letras Português EAD UAB e técnicas em assuntos educacionais na Unipampa, campus Dom Pedrito. Gaúcha, mãe de 2 meninas, adoro escrever, estou sempre em busca de novas interações e aprendizagens, adorando a oficina, que bom! Aí, aqui, ó, pronto, já achou um companheiro, tá vendo? Só precisa assinar, porque para a gente aparece anônimo. Então, quem aqui comentou, a da Cristina, só não esquece de colocar aqui o nome para a Cristina, pronto, reconhecer. Colegas, que gostoso conhecê-los, saber um pouquinho mais de vocês, né? Acho que li todos. Será que esqueci de alguém aqui? Se faltou alguém, fala eu, que eu corro aqui buscar, mas acho que fui curtindo. Opa, aqui, Maria Isabel, eu acho que eu não li sobre você, mil desculpas. Sou servidora da IFE do Rio Grande do Sul, atuo na Coordenadoria de Educação à Distância, sou formada em História, em Psicopedagogia Clínica e Institucional, tenho mestrado em Educação. Sou paulista, de onde que você é daqui? É minha terra. Filha de gaúcho e moro desde criança em Bento Gonçalves. Gosto de filmes, livros, atividades na água e viajar. Viajar muito. Isso é gostoso mesmo. Isabel, de que cidade aqui de São Paulo você é? Pode abrir seu microfone se quiser compartilhar conosco. Que gostoso, gente, que bom e que bonito vocês se curtindo aqui, vocês se conhecendo. Eu acho que é essa a proposta, né? A gente possa aqui ter um mural primeiro, para que a gente se aproxime, para que não seja algo tão distante, não sejam só fotos, né? Sem uma história por trás dessas fotos. Todos nós aqui carregamos essa nossa história e estamos aqui para compartilhá-las também. Então, que gostoso, agradeço a participação, a interação de vocês aqui. Vamos voltar agora para a apresentação. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer fazer alguma fala? Fiquem muito à vontade, né, para fazer essa intervenção. Maria da Glória, me ajude, eu estou sem enxergar o chat, porque para visualizar eu preciso voltar para cá. Fica tranquilo que eu estou acompanhando. Achei uma que também gosta de jogar Atari, tá vendo? Que bom, gente, que gostoso. Você pode fazer a intervenção, reproduzir algum comentário daqui, e os colegas fiquem muito à vontade para fazer
falas, é só abrir o áudio e pedir licença que eu já cedo a fala para vocês. Então vamos começar, né, pensar um pouquinho sobre o nosso assunto hoje, o que nos motivou a estar nessa manhã aqui juntos para pensarmos, né? Eu acho que eu sempre parto da ideia de que a gente tem visões, percepções, experiências a serem compartilhadas e nunca algo construído e pronto, é algo que nós vamos fazendo aqui, cada um agregando um pouquinho do seu conhecimento também nessa troca. Mas gostaria de compartilhar com vocês o que orienta essa minha proposição, a linguagem em ambiente virtual de aprendizagem, construindo pontes, né? Então, o que estou pensando quando proponho algo com este título? Nós começamos aqui com a nossa apresentação, com a nossa dinâmica, né? E vamos agora, então, aos nossos temas, né? Sobre o que vamos conversar hoje. Primeiramente, linguagem, acho que é o nosso, onde jogamos a luz maior aí, pensar a linguagem em um espaço muito específico, no ambiente virtual de aprendizagem, né? Esse lugar onde múltiplas vozes o constituem, né? Muitas vezes a gente olha para o ambiente virtual de aprendizagem e pensa apenas nessa sala ou nessa ferramenta, nessa plataforma. Acredito que a maioria aqui deve usar o Moodle como essa plataforma institucional. Então, o Moodle que já tem aí até uma fama de... Participei de uma oficina essa semana e uma das proposições, eu falei, gente, então na suposição, falei, a escola podia instituir o Moodle, né, como sua plataforma, e aí ouvi críticas, né, de que o Moodle é frio, feio, coitado do Moodle, o Moodle é feio. Então, já esse ambiente virtual de aprendizagem, às vezes pensado como esse ambiente até um certo ponto hostil, frio. Então, imagine, nós vamos pensar as interações, né, por meio da linguagem, nesse ambiente, com um objetivo específico, né, que é o de construir pontes. E esse construir pontes aqui, eu estou falando de uma perspectiva dentro do estudo da linguagem específico. Então, esses são os nossos temas. Hoje nós vamos nos dedicar a pensar um pouquinho sobre eles, né, nessa relação. E aí, a primeira coisa que eu gostaria de propor aqui, para que a gente tivesse como ponto de partida de compreensão comum, alguns aqui, os que são já da área das letras, claro, isso aqui não é nenhuma novidade, mas temos aqui colegas que são de outras áreas, então é sempre importante pensar que quando falamos de linguagem, nós estamos falando de um sistema mais amplo, muitas vezes ele é confundido ou reduzido à língua, né? A esse sistema de signos que usamos, né? Mas a linguagem ela é mais ampla e por isso que escolhi essa imagem. Percebam que aqui, nessa interação, existe o gestual, existe a linguagem não verbal, né? Um aqui com a mãozinha cruzada, o outro fazendo um movimento com as mãos. Então, existe toda uma engrenagem, existe todo um sistema, né? De linguagem verbal e não verbal, que está aqui em um contexto permitindo essa interação entre esses sujeitos, entre esses falantes. Então, a linguagem aqui, ela também vai ser entendida dessa forma ampla, né? E não apenas a língua, ainda que, claro, nós temos aí a língua, a verbal, né? Essa... como o nosso principal instrumento de interação no ambiente virtual, já que nós não temos ali o face a face, como na sala de aula que eu estou dando a minha aula e eu tenho todo o meu gestual ali também contribuindo, a minha entonação, a minha fisionomia, contribuindo para a construção da minha mensagem, para a construção do meu enunciado. E no ambiente virtual, isso ele já é um pouco mais difícil de ser transmitido, o que pode gerar, muitas vezes, alguns
fluidos nessa comunicação, né? Um receber da mensagem, às vezes, um pouco mais assim, porque eu não escuto o tom com que as palavras foram pronunciadas, e aí eu vou fazer a leitura dando ali o tom que eu penso ser o enunciado. Então, vejam, né, como as coisas vão se complexificando nessa interação em ambiente virtual. Então, dessa perspectiva. E aí, claro, eu vou fazer aqui um percurso muito rápido, muito singelo, para que a gente tenha noção dos mecanismos da nossa língua. Então, entendemos a linguagem como esse sistema mais amplo, né? Mas também vamos olhar aqui a língua e fazer aqui um recorrido nessa ciência chamada linguística, que se dedica ao estudo, né, da língua. Então, temos um marco na nossa... Nós que somos da área, temos aí um marco, né, considerado o pai da linguística, que é Ferdinand Saussure, que vem em 1916 à luz, compilados das suas aulas, é uma publicação póstuma, não é uma publicação dele, porque vejam, ele faleceu em 1913, mas de alunos que cursavam as aulas, né, de Ferdinand Saussure, e que ele vem com uma proposição de compreensão de língua que é um marco, é um divisor. E com isso não estou querendo dizer que é uma verdade absoluta, mas é uma nova compreensão, uma nova forma de olhar para a língua e compreendê-la. Antes nós tínhamos o método histórico comparativo entre as línguas. Com Saussure, nós vamos pensar essa língua a partir do que ele denomina de dicotomias. Então, sincronia e diacronia, língua e fala, significante e significado, paradigma e sintagma. Então, isso já é um avanço nessa reflexão sobre a língua. E Saussure, ele vai pensar principalmente a língua, gente, e não tanto a fala, tá? Isso aqui é uma observação bem importante que nós vamos avançar e construir na sequência. Então, quando Ferdinand Saussure faz a dicotomia língua e fala, ele está pensando na língua como algo coletivo e sistemático, né? E a fala já algo individual e assistemático, porque, claro, cada um vai fazer o uso dessa língua, né, à sua maneira. Então, Saussure, ele não se dedica no seu estudo à fala, e ele fica exatamente na língua, nesse sistema, eu vou ser redundante, nesse sistema sistemático, pronto. Nesse sistema, nessa estrutura. Então, ele foca na língua. E ao fazer isso, então, ele vai entender a língua como esse sistema organizado de signos, né? E apesar das diferentes falas, ou seja, dos usos feitos da língua, as pessoas se comunicam por fazer uso dessa mesma língua. Então, é o que permite que hoje estejamos aqui interagindo, o uso da língua portuguesa, que é a língua comum a todos nós. Ainda que tenhamos brincado aqui com relação a ter vários colegas que dominam também a língua espanhola, se a oficina fosse ministrada, por exemplo, nessa língua, talvez a comunicação e a interação já não fosse possível entre todos os membros desta oficina que estão aqui conectados. Então, a língua é esse comum, né? É esse coletivo, e ela é sistemática, ou seja, ela é esse sistema organizado por signos. E aí, uma outra dicotomia fundamental que o Saussure vai trazer, aqui eu estou fazendo só uma passagem, tá, gente? Isso aqui é disciplina do curso de letras e bora lá pensar um monte de minúcias a respeito das formulações de Saussure. Mas aqui eu vou pegar o ponto que nos interessa, que é exatamente essa relação paradigma e sintagma. Então, ele vai dizer que a língua ela opera nesses dois paradigmas, no eixo da seleção, onde o falante dessa língua vai optar pelo léxico, pelas palavrinhas, e no eixo do sintagma, onde é feita a combinação conforme a estrutura
dessa língua. Então, todos nós, falantes da língua portuguesa, sabemos a ordem das palavras, né? Então, eu faço a seleção, aí eu posso dizer amo, adoro, detesto, eu vou fazer a seleção. Café. Então, para dizer que manifestar meu apreço por café, eu posso selecionar eu amo café. E ela ocorre exatamente nessa ordem, porque é essa estrutura da nossa língua. Eu não digo café adoro eu, né? Todos nós aqui sabemos essa ordem da língua. E o que eu tenho a opção é aqui, ó, no eixo da seleção. Então, eu posso dizer adoro, dependendo da intensidade que eu queira manifestar, o café. Então, nós operamos essa constantemente, quando vamos formular os nossos enunciados, nós realizamos essa operação de seleção e combinação. Trabalhamos no eixo do paradigma e no eixo do sintagma. E aí, nessas escolhas, quando vou produzir os meus enunciados, né, os signos que eu escolho, eles vão se definir em questão de valor nessa relação entre eles. Então, vejam, uma coisa é eu dizer eu não bebo, outra coisa é eu dizer eu nunca bebo, e outra é eu dizer jamais bebo. Então, vejam que a seleção desses signos, porque elas já estão impregnadas de um valor, e esse valor se dá na relação entre esses próprios signos no interior dessa língua, vai construindo sentidos diferentes. Então, todos nós operacionalizamos essas escolhas, né, no eixo do paradigma e no eixo do sintagma, quando vamos, então, vamos aqui, ó, produzir o nosso enunciado. A Silvane destacou aqui no chat que esse é um grande desafio na modalidade EAD, a questão da comunicação. Sim, concordo plenamente. É exatamente isso que eu gostaria de convidá-los a pensar aqui comigo hoje, porque é inquietante como é um desafio você se colocar para manter os vínculos, né, por meio dessas tecnologias. Mesmo aqui a gente está usando o ambiente virtual de aprendizagem, mas somos todos usuários de WhatsApp, enfim, para citar aqui né, ou das redes, enfim, geral. E muitas vezes a gente quer passar, você está pensando em algo e vem uma resposta e fala, não, mas não é isso que eu estou falando, né? Agora com os áudios ficou um pouco mais fácil, às vezes, de explicar ou de colocar-se, mas quando é apenas na forma escrita, é um pouco mais difícil, é um desafio. Então aqui eu trouxe para vocês, para nós, né, como um todo, um slide de uma mensagem, ela é uma mensagem como está, tá, gente? Eu só apaguei ali o nome do colega que assinou, não modifiquei essa mensagem, é de uma experiência atuando como professora responsável de uma disciplina, não é de agora, já é de anos antes, mas é uma mensagem que chama bastante atenção e que eu gostaria que vocês pensassem aqui comigo um pouquinho, já considerando essa fala inicial de eixo, de seleção, né, e combinação. Então, a mensagem dizia assim, essa tutora encaminhou para os seus alunos. Prezados alunos, foi verificado que o banco de questões da AS é a atividade de sistematização 1, veio trocado na nossa disciplina. Nesse sentido, ele encontra-se indisponível até que haja a revisão dos altere os exercícios por parte do setor de revisão. Assim que for solucionado o problema, envio uma mensagem a vocês informando a liberação. Aguardem, um abraço, e aqui é em espanhol, porque era um curso de língua espanhola, e um aviso. Este aviso não é para ser respondido, caso queira falar comigo, entre em contato pelo canal, fale com o seu tutor na plataforma do Blackboard. Então, essa foi uma mensagem encaminhada para os alunos, comunicando, passando a informação de um equívoco, né? Então, agora, para a gente pensar um pouquinho sobre essa
essa mensagem, até para irmos construindo aqui como sentimos essa mensagem, eu gostaria de convidá-los, eu vou sair aqui da apresentação tela cheia, para que todos nós fôssemos agora para o Jamboard. Vou colocar o link aqui no nosso chat, para que ali comigo vocês participem, interajam comigo, pensando sobre essa mensagem, tá? Então, abram numa segunda janela, continuo apresentando para vocês a tela, certo? Certo. Pronto. Então, podem ir se conectando aqui. Uau, já temos 10, que lindo. 15. E vamos aqui avançar nessa reflexão de forma colaborativa, fazendo aqui já algumas intervenções, como faríamos num papel em sala, se pudéssemos, né, e estivéssemos presencialmente. Então, pensando aqui no plano da estrutura da mensagem, o que eu gostaria de pedir a vocês? Vamos olhar, então, para essa mensagem que eu trouxe, por isso que é importante vocês... eu precisaria ter compartilhado com vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo colar no Jamboard. Mas vamos pensar, olhando para essa mensagem aqui, no plano da estrutura, que é a primeira reflexão. O que chama a atenção nessa estrutura? Né? O que durante a leitura ali, ou olhando aqui visualmente, né? Pensando visualmente nessa mensagem que tem a parte superior em preto, né? Na cor preta automática, e aquele aviso, este aviso não é para ser respondido, em vermelho, né? Como que a gente vai, então, entendendo estruturalmente essa mensagem? Eu gostaria que aqui no Jamboard, pensando sobre a estrutura da mensagem, vocês podem clicar aqui, ó, caixa de texto, vem aqui, clique em cima, e aí você coloca na estrutura o que chama a atenção. Me chama a atenção o uso da cor vermelha na observação, porque é quase uma observação ao final ali. Então, isso é algo que chamou minha atenção, posso brincar aqui, colocar onde eu desejo a minha mensagem. Então, eu gostaria de pedir a vocês que, da mesma forma, venham aqui em caixa de texto e acrescentem um texto, a observação de vocês em relação à mensagem, quanto à estrutura. Eu vou tentar copiar essa mensagem. A questão é que o colega aqui, tem alguém aqui usando a ferramenta. É uma delícia usar isso aqui em aula, gente. É muito bom, eu tenho um projeto de extensão e a gente trabalha bastante de forma colaborativa aqui, né? Então é muito gostoso. Então fiquem à vontade, ó, a colega também colocou como post-it. Se quiser pôr post-it, vir aqui, ó, nota autoadesiva, só clicar na nota, escolhe a corzinha que você quer, escreve aqui a observação e salva, ok? E pode colocar também como post-it, se quiser que fique mais bonitinho, mais colorido, enfim. Fiquem à vontade aqui para que a gente possa construir, né, as nossas observações no plano da estrutura. Eu vou voltar e vou deixar a tela um pouquinho aqui na mensagem, porque quem quiser voltar para a tela do Meet vai encontrar a mensagem, ok? E aí daqui a pouco eu vou ali para o Jamboard e vejo o que vocês foram acrescentando por ali. Então, vamos pensar o que chama a atenção no plano da estrutura dessa mensagem. Deixa eu dar uma espiada, como que vocês estão colocando por lá. Destaque na palavra não, na observação. Uso de caixas altas na observação, chama atenção. Que mais aqui? Mensagem na cor vermelha é a parte mais chamativa da estrutura da mensagem. E também o uso das letras maiúsculas, né, nesta mensagem em vermelho.
ao elaborar e alterar a mensagem. Ui, se puder puxar só um pouquinho para cima que eu não estou conseguindo enxergar. Mensagem tem o quê? Uma falha? Isso, ficou truncada, a frase ficou truncada, isso, obrigado. Frases soltas, muito bem. Distanciamento em relação a quem receberá a informação. Uso do idioma em estudo trazendo uma proximidade, ok. Que mais? Bora lá, minha gente, vamos aqui. A cor do texto é muito suave e não o destaca. Apenas a observação que tem o destaque na cor vermelha. Sim, essa é gritante, né, essa diferença. Analogia a uma carta, olha que bacana. Sim, analogia a uma carta, é verdade. O que mais? Vou voltar lá, olhem lá a mensagem. É só olhar a janelinha do Meet que a mensagem está por lá. Prezados alunos, foi verificado que o banco de questões da AS1 veio trocado na nossa disciplina. Nesse sentido, ele encontra-se indisponível até que haja a revisão dos altérios ou exercícios por parte do setor de revisão. Assim que for solucionado o problema, envio uma mensagem a vocês informando a liberação. Aguardem. Um abraço. Este aviso não é para ser respondido. Caso queira falar comigo, entre em contato pelo canal. Fale com o seu tutor na plataforma do Blackboard. Então, li aqui novamente a mensagem para que nós possamos fazer as reflexões. O que mais que vem em relação à estrutura dessa mensagem? Isso, frases soltas, a cor, me chama a atenção o distanciamento a quem receberá a mensagem. Chama bastante atenção isso, né, gente? Distanciamento em relação ao problema. Olha que interessante. O distanciamento aqui percebido não só em relação ao interlocutor, mas ao próprio problema em si enunciado, né? Ótimo. As frases soltas, a cor do texto da observação. Que mais? Distanciamento em relação ao problema, responsabilidade posto ali entre parênteses, né? Chamando atenção para isso. Ok. Que mais, minha gente? A caixa alta, isso. A caixa alta, quer que puxe um pouquinho para cá? Assim você consegue. Vou ampliar um pouquinho o seu texto, tá? Opa, acabei virando. A caixa alta para algumas palavras. A cor vermelha chama atenção para a parte final do texto e não para a informação mais importante. A assinatura utilizada pelo tutor torna o ato de comunicação muito formal. Então, isso, no plano da estrutura da mensagem, a gente vai percebendo, né, essa configuração. Agora, vamos aqui para um outro aspecto dessa mensagem. Vamos para a nossa tela 2 aqui, para a nossa lousa 2. A gente tem no plano, no conteúdo dessa mensagem. Aqui se refere do que estamos falando, parece óbvio, eu sei que parece óbvio, mas vamos lá, porque a gente precisa materializar essas ideias. Então, na mesma dinâmica, bora lá colocar aqui texto, post-it, pensando o conteúdo da mensagem como um todo, tá? Das suas partes. Então, bora lá todo mundo colocar. Eu vou iniciar aqui no plano do conteúdo da mensagem. 2 temas. Problema no banco de questões e comunicação com o tutor. Então, no plano do conteúdo, eu vejo esses 2 temas, mas que mais? Que mais que está ali? Vocês continuam comigo? Sim, estamos aqui. Só para dar um sinal de vida. Obrigada! Então, bora lá, vamos lá. No plano do conteúdo, o que chama atenção? Só isso? Ficamos com os 2 temas? Acho que todos viram que precisa passar para a página seguinte para conseguir fazer a edição. Sim, vocês foram para a página 2? Vocês seguem comigo a página 2?
Aqui em cima, ó, próxima página, para vocês... Isso, todo mundo pula para a página 2. Desculpa, eu vim aqui pro... Todo mundo pulou... Isso, agora tá todo mundo vindo aqui para a página 2. Aqui em cima tem que aparecer 2 de 3. Remete aos estudantes a ideia de que há uma desorganização na instituição, ok? Mensagem de caráter imperativo, ok? O que mais que a gente observa no plano do conteúdo dessa mensagem? Vamos pensar, né? A gente tem que ir pensando sobre as construções. Olá. O professor joga para o setor de revisão, veja a letra maiúscula, e gostei que aqui, quem que escreveu essa mensagenzinha aqui? Se puder falar o nome, quem é? Jefferson. Jefferson, legal. Jefferson, achei interessante você reproduzir o revisão em caixa maior, né? É o setor de revisão, um negócio lá, né? A responsabilidade. Interessante como, né, a gente vai processando na linguagem essas ações, né? Mas alguma coisa com relação ao plano do conteúdo? Ah, ó lá, tá aparecendo, tá pipocando o post-itzinho. Post-it é bonitinho, né, gente? Fica coloridinho, fica gostoso de fazer o trabalho aqui, né? O pessoal no grupo lá de extensão também gosta bastante quando a gente faz essa interação de usar os post-its. Então, vamos lá, necessidade de culpar os outros setores ou outros servidores pelos problemas. No plano do conteúdo isso também aparece. Aí aqui já tem uma posição, eu só peço que suba um pouquinho, porque como aparece essa faixa do Meet aqui para mim, eu às vezes não consigo ler quando fica muito embaixo, corta um pouco a mensagem. Equívoco na postagem do banco de questões, indicação de que a atividade está indisponível e não poderá ser realizada no momento. Sim, essa é a informação, perfeito, no plano do conteúdo. Necessidade de culpar os outros setores e servidores pelos problemas. Isso eu já tinha lido. Eu não escreveria assim, aqui a gente já tem um posicionamento, né? Achei muito distante e formal a comunicação, mas é só uma opinião, porque eu trabalho de forma diferente. O estudante tem apenas o tutor como responsável pela interação. Ok, olha quanta coisa vai surgindo no plano do conteúdo, né? Querem fazer mais alguma colocação com relação ao plano do conteúdo? Podemos, então, todos... Perfeito aqui, não sei se tem mais alguém que esteja escrevendo, pode finalizar, não é um problema, mas se todos estiverem de acordo, nós podemos avançar, então, para a tela 3. Vai ali na setinha, em cima, todo mundo pula para a página 3, e vamos pensar sobre conexão da mensagem. Já foi aqui mencionado, tanto com relação ao conteúdo, como ali a própria estrutura, mas qual que é a relação que se dá, né? Que sensação a gente tem diante de uma mensagem como essa, né? Então, vamos colocar aqui. O que você sentiu quando você leu ou ouviu essa mensagem? Leu, ouviu a mensagem? Bora lá. Coloca aqui emoção. O que gerou essa mensagem? Muitos post-its agora, eu quero pupucando aqui na tela. Vamos lá. O que gerou? Qual foi o sentimento? E aqui nós estamos falando de sentimento, gente. É a sensação. Então, vamos colocar o nosso sentir diante dessa mensagem. Sentir certo distanciamento, mensagem fria, sem muitas informações concretas. O evasivo, né? Essa também foi uma sensação que eu tive. Meio perdida, né? Falou e, né?
Eu me senti assim, né? Eu estou aqui compartilhando com vocês. Distanciamento, e pode repetir, não tem problema. Acho que o importante aqui é que nós coloquemos as nossas impressões em relação a essa mensagem. Mensagem fria, lembra uma mensagem automática, enviada por um sistema. Olha que interessante isso. Somente uma informação técnica, exato. Distanciamento, e olha quantas exclamações para pontuar isso, amei. Culpabilização do outro, frieza e responsabilização do outro, perfeito. Se eu fosse aluno, eu não ia gostar de ler, não. Ai, gente, é ruim, né? Meu Deus do céu. Mensagem fria sem muitas informações concretas. Mensagem que me remeteu a uma confusão e desorganização. E, na verdade, a pessoa está querendo organizar, né? Veja que interessante, né? A intenção foi de organizar a equipe, para tranquilizar, e, no fim, a sensação que deu foi de uma confusão e de uma desorganização. É interessante a gente pensar, né, no que a gente sente frente a uma mensagem. Essa última amarelinha, se puder subir um pouquinho, porque daqui eu não consigo ler. Aparece ali a mensagem do Meet que eu tô... Será que eu posso ocultar isso aqui, gente? Olha, eu posso ocultar, gente. Eu com medo de parar de compartilhar. Eu não uso muito o Meet, tá? Peço desculpas. Na UFPR a gente usa mais o Teams. Opa, perdão. A gente usa mais o Teams, então estou aqui me familiarizando com o Meet, com vocês. Alertou sobre um problema, mas não consigo ajudar a solucionar. E nem posso mais acessar a atividade. Afastou, não aproximou, não fica alternativa para quem recebe. Pronto, é esse distanciamento, né? É essa falta de possibilidades. Olha que interessante, né? Falta de afeto, de cuidado com o outro. Sim, também tem isso. A gente nota. Que mais? Falta de proximidade com os estudantes, a escrita parece desorganizada, embora a mensagem seja entendida. Perfeito, eu acho que aqui a gente conseguiu fazer uma leitura dessa mensagem, né, tanto no seu plano da estrutura, né, em que nós observamos aí frases truncadas, uma falta de revisão, o estilo ali optado, a estrutura ali de saudar esses alunos, esses estudantes. Pensamos também no plano do conteúdo, né, da informação em si, e agora da conexão. Então, acho que com essa, a única possibilidade dada ao estudante é aguardar. Nossa, gente, imagina que angústia isso. Quem gosta de aguardar na vida? Quem fica na fila feliz? Alguém me responda quem que é o sujeito que fica na fila feliz, né? Que não gere angústia, que não gere tensão. Então, aqui nós conseguimos uma mensagem que de fato ocorreu, não é uma criação, é uma situação real de uma comunicação em ambiente virtual de aprendizagem, fazer aqui uma análise dessa mensagem. Isso aqui era o que eu gostaria de alcançar nessa nossa primeira etapa da nossa oficina. Esse, então, olhar, compreender a dinâmica da língua, de como construímos os nossos enunciados, e, a partir de uma experiência real, de uma experiência... podemos voltar agora lá para o Meet? Eu vou parar de compartilhar um minuto aqui para falar com vocês, então, se puderem voltar... Ai, agora onde? Parar a apresentação. Aqui. Se vocês puderem retornar aqui para o Meet... Vamos, então, voltar para ali, porque eu acho que essa primeira parte era o que eu gostaria que nós pudéssemos interagir e pensar sobre uma mensagem. Para darmos sequência, então, para uma segunda parte da nossa oficina, que ainda vem trazer um pouquinho do plano teórico e também prático. Nós estamos avançando a 1 hora de oficina, estamos completando agora 10 horas, né, aqui dentro do cronograma. Eu pontuei uma pausa para um xixizinho, para uma água, porque já são, né, 1 hora aqui parado, sentado, então dá uma esticada. Vocês querem fazer essa pausa 5 minutinhos? Desejam? Quem vota a favor? Levanta a mãozinha.
Sim, sim, sim. Levanta a mãozinha. Aê, muito bem. Então vamos fazer isso, gente. Vamos fazer uma pausa, 5 minutinhos. Todo mundo vai lá, dá uma andada, dá uma esticada aí no corpo, porque a gente está rígido aqui sentado na frente da tela. Toma uma aguinha, pega um copo com água, traz aqui para próximo de você. Vai lá, corre, faz aquele xixizinho e volta já, tá bom? Maria da Glória me ajuda a contar aqui 5 minutinhos e a gente retorna, gente, porque ainda tem muita coisa para a gente pensar juntos, tá bom? Até daqui a pouco, gente. Rapidinho, 5 minutinhos.
Olá, estamos por aqui de volta. Cadê meus colegas, oficineiros, todo mundo por aqui? Ah, que essa parte agora é a parte também bacana da oficina, para que a gente possa pensar como então evitar mensagens, né? Ou pensar as nossas mensagens, né? Para que elas não criem essa mesma sensação que tivemos ao ler o exemplo anterior. Já estamos todos por aqui, podemos retomar? Quem estava com a mãozinha levantada, se quiser ir baixando a mãozinha, que ficou a mãozinha de antes. Quem voltou já põe ali um sim, um ok ali no chat, que é uma forma de eu visualizar que vocês estão na sala. Olha como a gente vai adaptando, né, o estar no ambiente virtual. Olha que bacana, né? Ai, que gostoso, que bom. A gente vai aprendendo, né, nessa vivência. Eu acho que esse ensino, esse momento de pandemia em que estamos nos resguardando, né, e fazendo o nosso trabalho de forma remota, né, a gente foi aprendendo a estar, né, nesse ambiente virtual, né. Ô, Podete, Onete, vou ver aqui com a Maria da Glória. Maria da Glória, você está acompanhando aqui o chat? Sim, a lista já colocamos 2 vezes no chat, vou colocar novamente. Tá. Está dizendo que parece que excedeu ali os acessos permitidos. Ah, vou verificar. Isso, só para que fique o registro, né? Para que não tenha problema de fazer uma assinatura e de repente não ficar. Imagina, não precisa se desculpar, não. Aqui as coisas, imagina, né? O chat vai subindo. Sim, obrigada por avisar. E gostaríamos também de fazer um registro, se quiserem, talvez, se abrir a câmera, talvez antes do final, ou agora a gente retornando do intervalo, acho que a gente consegue pegar todo mundo. Não sei se é o momento oportuno, Giovana, mas assim que for interessante, a gente poder fazer um registro da oficina com os Com uma participantes. foto? Exato. Podemos Imagem, fazer agora. Que ainda não estamos tão cansadinhos, né? O sorriso sai mais agora, animado, depois de um cafezinho, de uma aguinha. Bora lá abrir para a gente. Aqui. Fiquem à vontade, tá? Aqueles que quiserem, né? A gente vai ficar muito feliz. Exato. Mas fiquem à vontade aí para abrirem as câmeras. E ai, que gostoso vê-los. Muito bom. É muito bom. Bora lá. Você faz, Maria da Glória, a foto? Perfeito, obrigada. Perfeito. Então, vamos lá. Acho que podemos voltar, então, para as nossas reflexões, né? Vou compartilhar novamente a tela aqui com vocês, a apresentação, para que a gente possa dar sequência. Então, deixa eu ir lá compartilhar a tela com vocês, para que a gente possa... Então, estávamos aqui. Paramos aqui, né? Vimos a mensagem, fizemos uma reflexão, uma leitura, né? Uma análise, então, dessa mensagem. E aí, isso nos convida, então, a uma reflexão posterior a Saussure, né? Saussure, ele vai falar da língua, dessa estrutura, desse sistema, né? Então, é uma perspectiva mais estrutural, mais formal, né? E aí, 10 anos depois, praticamente, né, 9 anos ali, nós temos, começam a surgir alguns textos, né, desse chamado círculo bakhtiniano, ou círculo de Bakhtin. Por que círculo, né? Porque não é só Bakhtin quem vai formular, mas existem aí alguns pensadores russos que vão
trazer uma compreensão da língua um pouco diferenciada do Saussure, criticando um pouco essa compreensão de língua em que nesse sistema organizado não haja espaço para o individual, para o singular, para o irrepetível, né, para o excêntrico. Então, se Saussure vai ficar muito focado na língua enquanto sistema, enquanto forma, o círculo Bakhtinian ele vai trazer essa reflexão, mas espera aí, né? Vamos olhar para esse uso, não dá para pensar essa língua coisa abstrata, se cada indivíduo vai fazer um uso desse sistema de signos. Então, o círculo Bakhtinian vem fazer essa reflexão, que é bastante de cunho mais filosófico da linguagem, né? E aí eu selecionei aqui a partir do Faraco, do Carlos Alberto Faraco, Linguagem e Diálogo, uma obra que eu recomendo muito para leitura, para esse início, para essa aproximação às reflexões bakhtinianas, né, desse círculo, sobre linguagem. Então eu selecionei dessa obra, que é bastante acessível à leitura, e não tanto da própria escrita do círculo, né, porque estamos numa oficina aqui. E há um aspecto nessa reflexão, né, desse círculo que é muito interessante, que é pensar o eu e o outro. Então, eu vou pedir licença aqui para vocês e vou fazer a leitura dessa citação. Me acompanhe. O eu e o outro são, cada um universo de valores. O mesmo mundo, quando correlacionado comigo ou com o outro, recebe valorações diferentes. É determinado por diferentes quadros axiológicos. E essas diferenças são arquitetonicamente ativas, no sentido de que são constitutivas dos nossos atos, inclusive dos nossos enunciados. É na contraposição de valores que os atos concretos se realizam. É no plano dessa contraposição axiológica, é no plano da alteridade, portanto, que cada um orienta os seus atos. Então, esse círculo vai trazer essa compreensão de que eu vou me constituindo, esse eu, inclusive os meus enunciados, vão se constituindo a partir dessa minha relação com o outro, com tudo aquilo que não é esse eu. Né? E nessa constituição e nessa correlação há valores. Há valores. Todos nós vamos aqui trazer em nós esses valores. E eles também vão se manifestar e vão estar presentes também nos nossos enunciados. Então, essa ideia de que eu não venho pronto ou de que a minha, e aqui é onde eu quero pegar, né, de que os meus enunciados, eles saem prontos porque é só fazer uma combinação lá do eixo de seleção e do eixo de combinação, e só. Não, quando eu faço essa seleção e essa combinação, quando eu opero essa dinâmica, essa dinâmica ela vem carregada desses valores. E são valores diferentes, os meus e os de vocês, e de cada um de nós. E é nessa interação do eu com o outro, esses valores também se colocam e também estão presentes nessas nossas enunciações. Então vejam que é uma compreensão de língua que vai extrapolar aquele plano só da forma, abstrato. Então, outras duas citações. Todo enunciado, não é? Aqui, ó, estamos enunciando. Todo enunciado emerge sempre, necessariamente, num contexto cultural, ó, saturado de significados e valores. E é sempre um ato responsivo. Isto é, uma tomada, e ficou juntinho ali, uma tomada de posição nesse contexto. Né? Então, toda vez que eu enuncio algo,
esse enunciado aqui, ele não vem do vazio, ele não vem do nada. Ele vai ocorrer saindo de um eu repleto de valores, e ele sai num contexto, num entorno que é saturado também de seus valores, de seus significados. E quando eu enuncio, ele não é uma primeira formulação do vazio, não, ele já é resultado de uma interação contínua. Aqui, vou trazer um exemplo, vai envolver plano político, mas aqui não é tomada de posição política, mas é só para que vocês entendam essa dinâmica. Se eu fosse militante, chegasse aqui e dissesse, foi golpe, cada um de vocês, com essa minha enunciação, fez uma elaboração. E aqui a gente não vai manifestar porque não é essa a ideia de discutir isso. É só a experimentação dessa frase aqui. Quando eu enuncio num contexto, pensando aqui nos meus interlocutores. E porque esse enunciado, ele já faz parte de um contínuo de outros enunciados, quando eu o pronuncio, vocês, que também são sujeitos, são esse eu cheio de valores, e que compartilham comigo esse mesmo contexto cultural, vocês fizeram uma formulação. A favor, a contra, se é, se não é, isso é outra história. Isso não é o tema aqui. A questão é só exemplificar essa força de que todo enunciado sempre vai emergir, ele sempre vai revelar um posicionamento, ele sempre vai falar também dos valores desse eu. Então, não é só a combinação do eixo de seleção, a dinâmica, né, do eixo de seleção e combinação, mas é também entender todas essas forças que operam nos signos, nessas enunciações. Considerando isso, esse grupo vai entender que viver é agir. E agir em relação a tudo que não é esse eu. É sempre em relação ao outro. Por isso que nós não somos seres que vivemos sozinhos, nós nos constituímos nessa relação com o outro. Talvez o que nós mais sofremos nesse processo de pandemia foi exatamente a falta de interação e dessa relação com o outro, que não permeado pelas tecnologias. Então, viver é agir. É sempre isso que o grupo diz e chama de ato responsivo. A gente está sempre se posicionando em relação a. Não há essa neutralidade, porque o próprio contexto é saturado. Mesmo que você não defenda, o não defender uma posição é uma posição, porque viver é agir, viver é se posicionar em relação a esse outro, a esse contexto, é estar em relação a esse contexto que é saturado de significados e valores. Então, entender o enunciado, a relação com a língua, né, com a linguagem, desde essa perspectiva, amplia a nossa compreensão na nossa própria relação com essa língua. Então, pensando nisso, eu vou compreender que a minha mensagem vai sempre gerar esse ato responsivo que vocês viveram. No exemplo, depois quando vocês me disseram o que vocês sentiram, ali vocês se posicionaram, ali vocês demonstraram qual seria essa responsividade de vocês nessa interlocução com aquela tutora. E o ato responsivo, gente, nem sempre ele precisa ser enunciado. Se fôssemos alunos, talvez muitos de nós ficaríamos quietinhos, não responderíamos, afinal de contas, foi gritantemente pedido, não responda essa mensagem, né? Nós não responderíamos, ficaríamos silenciados, mas nessa interação,
nós criamos um posicionamento em relação àquela mensagem. Talvez a nossa disposição com esse tutor mudaria daqui para frente. Talvez uma próxima mensagem que recebêssemos, a gente nem daria valor. Ou talvez quando esse tutor, todo feliz, chamássemos para um encontro síncrono, a gente nem valorizasse tanto, porque afinal de contas, né? Já não tô. Você cria uma resposta. Então, precisamos entender que as nossas mensagens, desde aquele oi que damos, ele gera um ato responsivo. Desde o sorriso, gente, para na faixa, você dirigindo, pedestre vem vindo, ele tá na faixa, ou quer atravessar a rua, você para e sorri para a pessoa. Isso é uma enunciação. É a operação da linguagem, da interação. É nítido, a pessoa às vezes fica até constrangida, e normalmente ela te sorri de volta. Faça um teste. Adoro fazer isso aqui em São Paulo. Todo mundo fala que aqui é meio uma selva de pedra, mas olha, gentileza gera algo, né? E faz com que o outro se posicione, faz com que o outro também me dê uma resposta, né? Então, nesse processo, sempre que eu vou, e agora voltando para o nosso tema, né, linguagem, ambiente virtual de aprendizagem, considerando todas as características que é a comunicação nesse espaço, eu tenho que ter em mente que a minha mensagem vai sempre gerar um ato responsivo. E nesse processo, o que eu devo fazer? Eu devo considerar esse outro, eu tenho que ter essa consciência de que não é centrado em mim, e que eu também não vou me constituir aqui, ó, nessa minha individualidade, que é o que nós estamos muito convidados nessa cultura atual, que é a cultura do selfie. Não, é nessa relação com o outro. Então, quando eu vou elaborar a minha mensagem, eu preciso considerar esse outro, entender que é em relação a esse outro. Pensar quais serão as minhas escolhas. Por que eu voltei lá em Saussure? Porque assim opera a língua. Nós, como falantes, nós temos a opção de fazer essas escolhas e fazer as nossas combinações. Agora, compreendendo que a minha seleção e a minha combinação ao enunciar vai afetar o outro, vai afetar no sentido, né, de estar nessa relação com o outro, então eu tomo a consciência de que eu preciso ter cuidado com essas escolhas. Cuidado com aquilo que eu quero gerar no outro com a minha mensagem. Então, as minhas escolhas, trabalhar no eixo do paradigma e do sintagma na língua, não é uma coisa mecânica. Nós fazemos essa operação de forma muito automática, porque já está intrínseco a nós. Mas, tendo essa dimensão das relações por meio da linguagem, seja ela verbal ou não verbal, eu então passo a tomar cuidado com o enunciado que eu vou proferir. Quais as relações antevejo na minha mensagem? Essa é uma preocupação de vocês? E desde essa mensagem que a gente escreve aqui, ó, tique, 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 rapidinho no celular, até essa mensagem que a gente procura elaborar um pouco mais para o e-mail, para um aviso na plataforma, para a escrita num fórum, enfim. Quando eu faço essa escrita, eu antevejo a minha mensagem, eu paro naquele momento da revisão, que a gente se preocupa sempre com a revisão textual, né? A gente vai verificar a ortografia, vai verificar ali as regras gramaticais de concordância, acentuação, enfim. Eu também paro para pensar nessa empatia e na conexão que eu vou gerar quando eu elaboro a minha mensagem? Ou será que a gente já está tão no automático e cada vez mais somos convidados pela pressa, pelo tempo, pelas pressões externas, a passar informações mais ou menos similar, talvez um pouquinho mais cuidada do que aquela que vimos e fizemos a análise agora? Então,
o que eu antevejo? O que eu olho para a minha enunciação e no ambiente virtual, na comunicação mediada pelas tecnologias, a gente tem tempo para pensar. É muito diferente nessa relação, às vezes, na conversa, como gênero mesmo, conversa face a face, oral aqui, vai, às vezes, no supetão, né? Aí você fala, putz, falei. Quem nunca viveu isso, né? Ai, escapou. Quem nunca disse? Na comunicação pelo ambiente virtual, a gente consegue ainda reformular, mas se pararmos para fazer essa reflexão, né? Pensar na revisão do texto, nessa coisa estrutural da língua, formal da língua, mas também pensar com empatia, pensando no outro e com a conexão que vou estabelecer com a minha mensagem. Não, com isso eu não estou querendo dizer que precisa ser mensagem mimimizinha, cheia de, ai, que bonitinho, que... Não é isso. Você pode ser assertivo, mas sem ser ofensivo, sem ser agressivo. Você pode se posicionar de forma muito clara e objetiva, sem ofender, sem trazer ali um desconforto para o teu interlocutor. Então, não é dizer sim para tudo e que tudo é lindo, que, ai, que fofo. Não é isso. Isso não é a empatia e a conexão necessária, né? Por favor, tem diferença. E aqui, então, chegamos, né, ao que dá nome para essa oficina, né? Vamos lá, convido vocês a lerem comigo. Na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige para alguém, o eu e o outro. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. Toda palavra serve de expressão a um em relação ao outro. Através da palavra, defino-me em relação ao outro. Isto é, em última análise, a coletividade. A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Essa é uma citação que eu gosto aqui, é uma citação original do grupo, né? Sai desse livro aqui, Marxismo e Filosofia da Linguagem, é um clássico aqui do Círculo Bakhtiniano, e que traz essa dimensão. Então, a palavra ela comporta duas faces. Se ela tem duas faces, é porque ela sai de alguém, ela vai se dirigir a alguém também, a esse outro, não é? E nisso ela vai ser produto dessa interação, uma interação impregnada de valores, de significados nesse contexto. E o que me chama a atenção, gente, através da palavra, aqui, ó, bem aqui, através da palavra, defino-me em relação ao outro. Sabe quando você vai ao psicólogo? Aqui, não sei se vocês já passaram pela experiência da terapia, mas é um clássico, né? Pensando ali na psicanálise, né? Nesse imaginário que temos de terapia, né? Que você senta e o psicólogo para ali e fala assim para você, fale mais sobre isso. Já viveram isso? Ou já vimos essa imagem? Por que é importante escutar e ouvir você falar sobre esse outro? Porque quando eu falo do outro, eu estou revelando sobre mim. Eu estou me definindo nesse processo. Eu me revelo nesse processo. Então, as palavras, aquilo que eu enuncio, não fala só sobre o objeto de que é tema a minha fala, mas fala sobre mim, porque vai falar sobre essa seleção e essa combinação que eu realizo nas minhas escolhas no interior dessa língua para manter essa relação. E aí, olha só, oi? Giovana, perguntaram o nome do livro. A Silvane perguntou o nome do livro. Desse agora, dessa citação? Sim. É Marxismo e Filosofia da Linguagem. Não sei se aparece no vídeo para vocês. Eu vou escrever aqui no chat também. Obrigada, Giovana. Sim. Desculpe.
Imagina, a gente pode colocar no finalzinho também depois. Então, nessa questão, né, de que a palavra, então, ela vai ser uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Então, eu passo a ter a consciência de que eu vou construir essa relação, essa conexão com o outro. E aí, a fala, o ato de fala passa a ter outro significado. Daí também a importância do silêncio, porque que às vezes o silêncio também é uma grande sabedoria. Então, percebam, é uma outra dimensão da língua e nos faz pensar aí, então, de uma outra forma a nossa relação e as nossas interações no ambiente virtual de aprendizagem. Então, agora, gostaria de compartilhar com vocês uma outra situação. Vamos imaginar, vamos supor aqui, vamos nos colocar nesse lugar de que você é um estudante, né, ou uma estudante, e você recebeu uma nota no ambiente virtual da tua atividade e você não concordou com a nota recebida. E aí, claro, como você não concordou, e é um direito teu, você escreveu para esse professor ou para o tutor ali da tua disciplina, pontuando as tuas questões, do porquê que você não concordava. Como você se sentiria? Então, se colocou nesse lugar, né? Todos nós já vivemos isso. Você se empenhou, fez o trabalho e não concorda com a nota tirada. Como você se sentiria se recebesse a seguinte resposta? Aluno W, aqui é uma suposição. É importante ler o guia da disciplina. Ali tem todas as orientações. Essa é a primeira ação a ser feita na disciplina. E já estamos na atividade 3. Peço que faça essa leitura, pois seu questionamento tem resposta ali. Abraço. Bora lá abrir o áudio e comentar aqui, que eu gostaria de ouvi-los, claro, na liberdade de quem quiser. Como que você recebe uma mensagem como essa? Você, nesse lugar de aluno que fez um questionamento e recebe essa resposta. Só fala o nome para mim e se coloca. Vocês ficariam felizes com essa mensagem? A Regina e o Jefferson estão com a mão levantada, não sei Pode, se... eu não consigo ver, então, Maria da Glória, se você puder controlar a ordem aí das mãozinhas e ir chamando os colegas para que eles tomem a fala? Não sei se a Regina já estava de antes, mas eu acredito que o Jefferson levantou. Beleza. É isso, Jefferson? Isso, levantei. Tô esperando a Regina. Não, mas sim, isso aí eu já tenho visto acontecer em alguns casos, até tem alunos meus que pegam e já comentam isso, o professor da Universidade X, não vou citar nomes, né, não fica nenhum problema aqui depois, mas, não me responde, tu vai falar com o monitor, ou tu, igual aqui, manda para o guia da atividade, né, então acabam sempre transferindo a responsabilidade como se estivessem num ambiente que fosse, assim, acima, né, o professor tá num pedestal, né. Então, acho que acaba ficando ruim essa interação, tu perde alguns vínculos, né, alguns contatos. E com certeza não seria legal, então só para responder que não se sentiria muito bem, né? Tu pergunta uma coisa, isso já aconteceu comigo na faculdade, inclusive, perguntando pro professor, professor, o que eu tirei na minha prova? Dele, estuda que tu vai descobrir o que tu errou. Ele falou exatamente assim. Foi algo similar aqui, né? Mais ou menos isso, só que usando outras linguagens. E como você se sentiu quando você recebeu essa resposta, Jefferson? Compartilha comigo a tua emoção. Fiquei de cara, porque eu tinha tirado nota razoavelmente boa, tirei 8, pouco, e eu queria saber para ir dar o upgrade para na recuperação tentar tirar um 9, ir para uma conceito A, né? E daí essa foi a resposta dele. Eu sei que eu imagino que eu errei, mas mesmo assim poderia visualizar para ver como é que o professor interage com a prova, né? Com a avaliação, né? E isso faltou, porque não é, igual tu falou antes naquela parte, né? Não é só o que eu sinto, né? Mas é a interação com a palavra, né? Então tem o meu caso e tem o caso do professor. Se isso não encaixar, pode ser que eu responda certo, mas ele compreenda errado. Ou eu respondo totalmente errado e ele diga que tá errado. Mas é importante essa interação, né? Sim. Bora lá, quem mais está na listinha aí para dizer o que sentiu? Eu quero a emoção de vocês com essa resposta.
Regina desistiu? A Regina fez um comentário no bate-papo perguntando se é possível acessar o material da apresentação, e o MacLeod comentou que a mensagem parece robótica, impessoal. Uhum. O André comenta que são mensagens que acabam contribuindo para a evasão, mensagens como essa. Uhum. Então, uma mensagem distanciada, né? Eu acho que a gente volta aqui para aquela sensação. Ok, depois eu disponibilizo o PDF, pode ser? Dos slides. E se fosse assim, gente? E se fosse uma resposta mais ou menos assim? Para o mesmo problema ainda, você sendo esse mesmo aluno e você receberia essa resposta. Como você se sentiria? Aluno W, que bom que entrou em contato para esclarecer sobre sua nota. A política de desconto na nota por período de atraso consta no guia do curso. Lá se explica que, passado 8 dias do atraso de entrega, desconta-se 15 pontos. O mais importante para o seu processo formativo foi ter vivenciado a realização da atividade. Sigo à disposição, tutor X. Mudou a coisa aqui, gente? A gente se sente um pouco mais direcionado, um pouco mais acolhido em relação à resposta anterior? Dá para notar essa diferença aqui? O pessoal preferiu essa segunda mensagem. No chat, bastante gente concordando que essa está mais interessante. Ok, então vamos pensar aqui rapidamente por que isso acontece, né? Existe uma estrutura nessa mensagem que ela pode ser depois pensada e aprimorada para cada contexto comunicativo, né? Mas existem alguns elementos aqui que são importantes. O primeiro é nome, é individualização. Claro, aqui está aluno W porque aqui é só uma suposição, mas seria fulano de tal, Giovana. É necessária a individualização, nós somos sujeitos, nós somos indivíduos nomeados exatamente por isso, para que sejamos singulares, né? E nessa relação aqui, pelo ambiente virtual, na hora de escrever, é importante que não fique só estudante, estudante, aluno, aluna. Esses são os papéis que as pessoas desenvolvem, assim como eu sou docente, mas eu não sou docente todo momento, eu sou Giovana. E dentro dessa complexidade chamada Giovana, existe aí um papel de docente, né? Então, a individualização, tanto no nome, no chamamento, né, ou no vocativo, como a gente chama na língua portuguesa, e na assinatura, é fundamental. Essa particularização, né? Depois, tem essa primeira parte, que é o que nós chamamos de acolhimento. Não importa, gente, qual foi a necessidade posta, é para isso que nós temos que olhar. Foi colocada uma necessidade, uma queixa, uma vontade de dialogar sobre algo. Então, acolha isso, acolha essa necessidade. Isso não significa concordar, porque vejam que não se concorda nessa mensagem, se esclarece. Então, veja, tem aqui um acolhimento. Que bom que entrou em contato para esclarecer sobre a sua nota. Mandou um e-mail para um colega, o colega te respondeu até atravessado. Não tem problema. Responda, fulano de tal, obrigado pela tua devolutiva. Você já quebra aquele enunciado de embate. Então, acolha. Entendendo que acolher não é dizer sim, sim, você tem toda a razão. Mas acolha, isso já faz com que a pessoa tire armaduras, porque nós vivemos com armaduras aqui, a gente vive se defendendo, isso é viver. E aí, nesse momento que você acolhe, você já rompe aquela tensão. Depois, esclareça o que foi posto para você. Então, veja, aqui cita-se, não é aquilo, vai lá ver. Você não leu? Já está na terceira atividade, você ainda não leu o guia para saber da coisa? Cite, oriente, encaminhe. Mais do que nunca estamos em tempos em que as pessoas leem muito rápido, leem inadvertida, de forma inadvertida muitas vezes. Então,
vai lá, esclareça, né? Então, veja ali, existe nessa resposta um esclarecimento. Depois, faça uma motivação, um reconhecimento do esforço. Nós somos educados muitas vezes para análise crítica, né? Para ver o negativo e não reforçar o positivo. Ok, nessa atividade aqui, você teve um desconto por conta do atraso, porque é assim que funciona. Nós temos regras, nós temos critérios de avaliação, né? Por isso que tudo isso tem que ser posto de forma muito clara para os nossos estudantes, ou para qualquer relação que estabelecemos. Mas motive, reconheça, valorize, né, o esforço. E como eu sempre digo, vejam que aqui não tem mimimizinho, palavrinha, nhanhanhã. Não, você não precisa agir dessa forma. Aqui de forma muito clara, objetiva, sucinta, né? Você faz esse movimento de acolhimento, esclarecimento, reconhecimento e saudação final. Poderia ser elaborado de uma outra forma? Poderia, dependendo porque aí depende desse eu também, né? Depende de quem eu sou e como me relaciono com essa língua. Se eu quero ser um pouco mais afetuosa, também posso, não, sigo à disposição, poderia ter aqui um abraço. Nesses tempos, fiquem bem, se cuidem, não é? Então, existem, aqui é só um exemplo muito prático, muito rápido, para que a gente observe essa estrutura. Eu fiz essa oficina um tempo antes da pandemia, ali na CIPEAD, tinha uma colega que falou, olha, eu estou enfrentando um problema com uma professora ali do meu gabinete, ela faz ali uns experimentos e ela conserva algumas coisas no gabinete, mas isso está dando mau cheiro, e aí os demais colegas não conseguem ficar naquele espaço para orientação, para estudo, enfim, né? E aí, depois da oficina, ela foi e escreveu para essa colega, e tentou fazer uma mensagem mais ou menos nessa forma, sabe? Acolhendo lá a colega, que bom, a sua pesquisa, né, pelo que vemos, tem avançado bastante, e aí ela faz esse acolhimento de que, olha, que bom o que você faz, né? E depois ela fez o esclarecimento, né, explicando que aquele experimento dela acabava gerando um desconforto por conta do mau cheiro, blá, 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 e colocou um pouquinho de que a própria infraestrutura do espaço não era adequada para aquele armazenamento. Então, veja, né, não culpa a pessoa em si, mas faz um esclarecimento sobre o fato, não traz a avaliação, não traz o julgamento, a condenação, porque a gente também condena muitas pessoas. E no final, né, ela deseja que, né, a gente possa aí encontrar um caminho para que, né, não haja qualquer desconforto, prejuízo, nem para sua pesquisa, nem para o uso do espaço, blá, blá, blá. E disse que ela já tinha tentado várias vezes, né, fazer essa solicitação para a colega e nunca tinha tido efeito. E que aí só por esse cuidado com a enunciação, pensando nesse outro, sendo empática também com o esforço dessa colega em seguir com a sua pesquisa, também faltando estrutura para que ela assim o fizesse, o resultado foi outro, e elas conseguiram um diálogo muito profícuo. Então, é esse pensar na nossa elaboração, pensar na nossa construção, é algo que nos auxilia nesse processo de comunicação. Então, ler sem avaliar, compreender a necessidade exposta, agir e não apenas reagir. Então, aquela mensagem que chega, que às vezes tem umas mensagens danadas, né, minha gente? Vamos reconhecer também, né? Ah, você não tem preocupação com os alunos, ou você não preocupa com não sei o quê, né? Às vezes a gente recebe umas mensagens assim que você fala, respira. Eu até digo, sai da frente da tela, toma uma água, lava o rosto, não responda, não reaja, haja, e dê o tom que você deseja para encaminhar e construir essa ponte com o teu interlocutor. A gente não precisa necessariamente viver nesse contínuo. O nosso ato responsivo, ele não precisa ser só consequência, ele pode ser um posicionamento extremamente consciente. Então, haja, não reaja. Faça essa seleção e essa combinação de palavras pensando nesse outro e já prevendo essa responsividade, já prevendo, né,
como que seria, né? Se eu estivesse no lugar desse outro e recebesse a minha mensagem? O que eu vou gerar nessa pessoa, né? Quando a gente começa a tomar um pouco mais desses cuidados, a nossa seleção de palavras muda, a nossa consciência em relação ao outro muda. Muitas vezes as palavras elas se silenciam, porque o que vai ser dito não vai ser construtivo. Né? Então a gente vai tomando consciência e não só fazendo um uso mecânico para as nossas interações. E aí eu tenho uma proposta para vocês, nós estamos aqui há 15 minutos de encerrar, mas a ideia seria que nós fizéssemos aqui, ou pensássemos, né? Se não der para a gente concluir, a gente deixa aí como tarefinha para que vocês repensem, o material é compartilhado, então depois a gente poderia até fazer um feedback assíncrono, porque também é essa a nossa realidade agora. Mas seria, considerando todo o percurso que fizemos aqui, essas reflexões em torno, né, da nossa enunciação, da construção desses nossos enunciados, como que a gente poderia reescrever essa mensagem? Aquela primeira mensagem, né, que a gente notou que tem distanciamento, frieza, só a terceirização da responsabilidade, né? Como que a gente poderia, então, reescrever essa mensagem? Para isso, nós usaríamos, né, aqui... ali no Google Slide, eu produzi um slide para cada um de vocês, tem um nome ali, é só encontrar o próprio nome e tentar fazer a reescrita dessa mensagem. Será que conseguimos fazer esse exercício agora? Eu vou parar de colaborar aqui, pegar o link e compartilhar aqui com vocês, desculpa. Se puderem acessar ali, esse documento é uma apresentação, cada um ali tem um slide com o seu nome. Vamos tentar reescrever? É esse exercício de pensar, gente. Realmente, a mensagem, ela demanda de nós. Essa consciência da linguagem, ela demanda de nós. A gente sai do automático, né? E a gente passa a se responsabilizar pelas nossas enunciações, por aquilo que ela gera. Então, vamos para lá? Será que conseguimos? Bora lá, aqui já temos olha aqui, já estamos em 13 aqui conectados. Nossa, vocês são os oficineiros muito ativos, que gostoso ter essa interação e essa contribuição, colaboração de vocês, gente. Então, nós temos aqui a mensagem, né? Eu reproduzi a mensagem para que vocês possam, então, sempre se movimentar. E cada um aqui, vejam só, tem o nome, e aqui vocês podem pensar na reelaboração dessa mensagem. Bora lá? Topam comigo fazer esse experimento? Vamos tentar. A gente começa, né? Temos aí uns 10 minutinhos. A gente começa e qualquer coisa a gente termina assincronamente. Então, se achem, se localizem, está por ordem alfabética de inscrição na oficina. Se localizem e mãos à obra. Vamos pensar, então, como que a gente reelaboraria essa mensagem, pensando na saudação, nesse acolhimento, no esclarecimento desejado, né? No reconhecimento ou na valorização e na saudação final. Ok? Conseguimos? Vamos lá? Enquanto você falava, ali no bate-papo, o pessoal valorizou bastante a questão de respirar, dar uma paradinha, pensar antes de responder, não apenas reagir. A Juliane destacou que ela é síndica do condomínio onde ela mora, então ela exercita muito essa questão aí de parar um pouquinho antes e fazer uma resposta empática, e assim ela tem percebido que a conversa muda de tom e fica bem mais leve. Exato, que gostoso, obrigada por compartilhar essa tua vivência. Eu acho que é isso, é esse domínio, né, da língua, né? Não é sermos dominados por ela, mas nós conseguimos fazer esse domínio e esse uso consciente da língua, né? Então é um constante pensar.
Que bom, fico feliz. Obrigada, Maria da Glória. Bora lá. Ai, que bonitinho vocês trabalhando no texto, gente. Que gostoso. Tô aqui acompanhando, tá, gente? Quietinha só para não atrapalhar. Uau! Vi que alguns colegas já terminaram, vi que outros estão ali pensando. Não é um exercício tão fácil, né? Demanda realmente se pensar das escolhas desse léxico, de o que selecionar, porque às vezes uma palavra, ela já está tão impregnada de um valor, às vezes mais negativo, que é necessário substituí-la por outra. Então, nessa prática de escrita e de elaboração de texto, é fundamental que a gente tenha ao nosso lado um dicionário de sinônimo, né? E hoje a gente conta com uma facilidade muito grande, é só jogar no Google, olha só, é só jogar no Google, que vem lá o dicionário de sinônimos, vem lá o dicionário de conjugação, vem os dicionários online. Então, hoje a gente tem facilidades, né? Estou na dúvida na ortografia, eu tenho lá o dicionário do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLPE. Então, hoje a gente já conta com vários recursos tecnológicos que nos auxiliam nisso. Mas o mais importante nesse processo é essa consciência do outro. E principalmente de que quando eu falo, de que quando eu enuncio, eu falo de mim, eu falo sobre mim, eu falo sobre esses meus valores, né? Então, por isso da questão da discussão do discurso de ódio. Um discurso de ódio fala muito mais dessa pessoa que enuncia do que a quem ela profere toda a sua raiva, né? Todo o seu preconceito. Então, nós vamos lendo as pessoas a partir das suas construções discursivas. Vou compartilhar com vocês uma situação. O colega perguntou assim para mim: preciso, nesses tempos de pandemia, queria fazer uma reunião com você amanhã. Falei, olha, amanhã de tal hora, eu tenho uma reunião. Mas depois fico à disposição. Esse colega pegou e falou assim, ok, a minha reunião terminava X horas. Ele falou, X horas, então é a reunião comigo na sequência. E eu disse, ok,
né? Porque eu deixei à disposição. Mas depois eu fiquei pensando, poxa vida, esse colega não pensou, né, que eu estou saindo de outras reuniões e que me desse pelo menos 10 minutos para eu poder tomar uma água, me levantar um pouquinho. Então, às vezes, as nossas necessidades se sobrepõem, ou apaga, ou faz com que o nosso olhar fique aí enturvecido também em relação à necessidade do outro, né? Bora lá passear um pouquinho aqui pelas mensagens. Rapidamente, nós estamos aí há 4 minutos. Legal, André, vi que aqui que você conseguiu fazer um esboço. Tentou aqui dar um pouquinho de humor para ficar leve, né? Essa falha, afinal de contas, somos humanos, né? Veio trocado, e agora o que fazer? Ou seja, se dá um comando, né? A ideia de dar um comando para introduzir esse esclarecimento. Bacana, é uma outra forma. Ok, por hora, por enquanto não houver revisão por parte da equipe competente, ela ficará indisponível. Joia. Agradeço a compreensão, ou seja, você já está antevendo aí um ato, né, responsivo deles, olha só, já está induzindo, né, e me coloco à disposição para dúvidas, perfeito. Vamos ver aqui quem mais, André, próximo, Ariane, prezados alunos, espero que todos estejam bem acompanhando o nosso curso. Olha que acolhimento gostoso, né? Olha que gostoso você receber uma mensagem assim. Verificamos que, no momento, o banco das questões está com alguns equívocos na nossa disciplina. Por conta disso, está inacessível até que sejam realizadas as adequações necessárias pelo setor competente. Assim que o problema for solucionado, será enviada uma nova mensagem para que possam retomar o acesso normalmente. Diante de qualquer dúvida, estou à disposição para atendê-los. Um abraço, tutor. Pronto, gente, tá vendo? Objetivo, claro, não precisa ser cheia de nhenhenhê, como eu estava dizendo, mas você tem o acolhimento, você tem o esclarecimento, você tem aí o ânimo, né? E você tem essa disponibilidade de acesso, né? Então, a gente consegue aí construindo outras formas de dizer e enunciar. Aqui da Eva, ela ainda está configurando, mas acho que dá para a gente dar uma lidinha, Eva, tudo bem? Olha lá que gostoso também. Bom dia, queridos alunos. Pronto, foi mais afetuosa já no próprio vocativo aqui. Bem, vai do eu, da elaboração desse eu, né? Espero que todos estejam bem e com saúde. Pronto, você já vai desarmando as tensões das relações, né? Entre em contato para avisá-los que o banco de questão está equivocado e por isso encontra-se indisponível. Fiquem tranquilos, pronto, porque já é aquele agito, meu Deus, e agora vai descontar do tempo e não vai dar tempo de eu fazer. A gente já sabe e a gente vive essa angústia, porque como aluno também se angustiaria. Pois assim que for realizada a alteração, entrarei em contato para informá-los sobre a liberação da atividade. Pronto, esclareceu. Caso necessitem conversar individualmente sobre este ou outros assuntos do curso, acesse o canal, fale com pronto. Indicou como encontrar. Seguiu ali, né, a saudação em espanhol, bem bacana, mantendo esse contato com a relação, né, com a disciplina. Eu não vou conseguir ler todos, nós já estamos aqui há 11 horas, mas vamos passando aqui. Igor, vou ler depois, eu vou fazer essa leitura aqui assincronamente, podem mexer e revisar, acho que todos nós podemos aqui combinar essa lida assíncrona, e depois eu acrescento aqui um comentário, deixando aqui o meu comentário como se fosse a minha leitura aqui de forma assíncrona. Jefferson, bora lá, quem mais? Só vou dar uma passada aqui. Ai, que gostoso, todo mundo escrevendo, ó. Eita, que bom, gente, que bom a gente repensar, né, as nossas interações, pensar aqui a nossa forma de nos comunicar os nossos alunos. E muito cuidado, às vezes a gente tem aquele costume, porque às vezes são muitas turmas, vou voltar aqui para o Meet para a gente já ir finalizando, né?
Muitas vezes a gente cria banco de respostas, né? Essa aqui, muitos aqui são da EAD, então posso falar isso com muita tranquilidade. Às vezes a gente cria ali na coordenadoria esses bancos de respostas. Então, muito cuidado, né? Para que não fique essa resposta sem uma individualidade, sem um contato com esse aluno, que fique muito mecânica. Então, esses elementos que eu trouxe aqui para vocês, né, de saudação, nessa individualização, acolhimento, o esclarecimento e o reconhecimento, uma motivação, né, esses elementos na mensagem como base, eles também podem ficar muito mecanizados. Então, é só uma orientação para que a gente possa, principalmente naquelas mensagens mais de atrito, né, em que somos convidados ali para o embate, muitas vezes, né, para que a gente tenha isso em mente e faça as nossas respostas, agora com essa compreensão da língua, que sou eu nessa relação com o outro, e que as minhas palavras elas vão funcionar como pontes, e que é uma responsabilidade minha essa construção. Então, estamos a 11h02, né, chegando ao término da nossa oficina. Eu gostaria de ouvi-los nessa saudação final, se de alguma forma, né, o que acharam, o que quiserem colocar, e deixar aqui um pouquinho da fala para vocês, e desde já agradecê-los por ficarem aqui, por interagirem, e, enfim, por termos esse momento aqui de colaboração e construção do conhecimento. Então, fiquem à vontade aqui, abra o áudio e faça o seu comentário, 5 minutinhos e a gente já encerra. Estou vendo aqui que vocês estão colocando no chat, vocês gostam de falar no chat, né? Ai, que gostoso, que bom, que bom, que bom que gostaram. Ai, que bom, gente, foi tentar aqui ficar próxima de vocês e, enfim, para que a gente possa pensar, né, nessas... Eu gostaria de compartilhar com vocês uma canção, deixa eu só pegar aqui o link para que vocês ouçam depois, pode ser? Eu lembrei dessa canção aqui no meio da palestra, é uma música que eu gosto muito, por sinal, deixa eu só parar aqui, escutem essa canção. Eu acho que ela vem muito ao encontro do que conversamos aqui nessa manhã e não sei se todos conhecem, mas enfim, fica aqui então para nossa despedida essa canção, ok? Muito obrigada, gente, foi um prazer estar com vocês. Se quiser falar, fique à vontade. Não, ninguém nem talvez... Oi? Muito obrigada, foi excelente esse momento que nós tivemos, muitos comentários positivos aqui no chat, também estou recebendo no WhatsApp comentários aí dos colegas que já estão saindo, mas deixando o seu agradecimento, e acho que tivemos um evento maravilhoso ontem e hoje, e hoje a gente fazendo essa reflexão aí sobre a questão da linguagem, eu já tinha tido algumas oportunidades em outras oficinas, na especialização do Ciência 10, mas é uma reflexão que a gente nunca está pronto, né, para ficar tranquilo, assim, em relação à linguagem, à comunicação, então ela é sempre importante, a gente estar atento, né, e pensando sobre isso. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Senão, acho que nós já vamos nos encaminhando, então, para encerrar a atividade em função do horário. Alguém gostaria de falar? Só queria agradecer, então, Giovana, Maria, colegas aí pelo momento. Foram 2 horas que passaram bem rápido, e isso faz jus pelo trabalho de vocês. Foi muito bom, Giovana, parabéns. Gratidão. E mesmo distantes, estamos um pouquinho perto, aí, né? Cada um no seu cantinho, São Paulo, Rio, estamos aí, tá? Obrigado de novo, um bom dia para vocês. Obrigada, minha gente. Um beijo grande, bom trabalho para vocês em suas equipes, viu? Obrigada. Obrigada pelo carinho, pelas palavras. Obrigada mesmo. Um abraço grande a todos. Abraço, tchau. Pessoal. Fiquem bem.